Voltamos então à aula 2 sobre impostos do módulo Educação Fiscal Básico. Antes da gente continuar com os impostos estaduais, eu queria falar com vocês a respeito das guias que são pagas em cada regime tributário. Por exemplo, regime que tributa no lucro real e no lucro presumido, as guias são separadas. Por exemplo, a guia do PIS é uma guia do PIS, a guia do IPI é uma guia do IPI, a guia do COFINS é uma guia. Então, o que acontece? No Simples Nacional, vai sair sempre uma guia só, que é o DAS. É o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Então, essa guia, quando toda empresa que ela opera pelo Simples Nacional, ela vai pagar todos esses impostos devidos de acordo com a atividade dela, tá? Sobre as regras que regem, sobre as leis que regem a operação da empresa toda, numa guia só, certo? Com, óbvio, separada do FGTS e uma guia do INSS que é de folha de pagamento. Então, tudo que é tributado da questão do faturamento, tá? Os impostos referente ao faturamento, eles vão ser nessa guia no DAS. E ela vai vencer sempre dia 20, tá? Um detalhe. Por exemplo, dia 20 cai no domingo, dia 19 no sábado, então cada mês você vai ter que ficar de olho. Por exemplo, dia 20 caiu no domingo, dia 19 no sábado, então obrigatoriamente tu vai pagar dia 18. A guia vence dia 20, mas tu precisa pagar dia 18, porque se tu for pagar na segunda, dia 21, tu já precisa atualizar essa guia, daí já vai pagar um percentual pro escritório, 5, 10 reais lá cada guia que tu for atualizar. Então, todo mês, da mesma forma, o FGTS. O FGTS ele deve ser pago até o 7º dia útil de cada mês. Então, portanto, se o dia do vencimento cai no sábado, no domingo você precisa pagar na sexta. Se cair durante segunda a sexta, tranquilo, certo? É isso então. Vamos ver sobre os impostos estaduais. ICMS, que é o mais comum de todos, tá? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, tá? Esse imposto, ele é um imposto que ele é recolhido quando do comércio, tá? E ele vai para o Estado. Esse recurso, ele vai para o Estado. Por exemplo, tu vai comprar uma garrafinha de água, fazendo propaganda aqui, vai comprar uma garrafinha de água e lá tem um percentual de imposto, que ele é o ICMS. Ele vai pro governo do estado. Sobre serviços. Serviços, que tipo de serviço? Serviços de transporte. Quando é serviço, por exemplo, tu chama alguém lá para consertar a tua geladeira e tu pede a nota fiscal. Esse serviço vai pro município. Só vai ir pro estado quando é um determinado tipo de transporte, que a gente vai ver lá nas notas fiscais, vai especificar direitinho. Outra coisa que eu não falei para vocês que é bem importante, tá? Eu devia ter falado já no início da aula e eu não falei. Nós temos 3 ramos de atividades, que é indústria, comércio e serviço, que o serviço ele é chamado de terceiro setor. Quando você ouvir falar em terceiro setor, é serviços, tá? Então, cada tributação também envolve, cada imposto, tá? Ele vai ter as suas características voltadas, por exemplo, o serviço ISSQN, a não ser o de transporte, que daí no caso vai para o ICMS. O comércio, tudo que você vai vender, seja para o atacado ou seja para o varejo, ele vai tributar ICMS. E para o serviço é ISS. Na verdade é ISSQN, mas foi abreviado para facilitar e o pessoal começou a utilizar ISS, então sempre que tu vai poder usar o termo ISS ou ISSQN, é a mesma coisa, tira a nota de serviço, vai recolher o imposto para a prefeitura, certo?
Um detalhe para o ICMS, tá? Cada estado ele tem uma alíquota diferente. O nosso é 12%. Outros estados têm 18, 17. Varia muito de cada estado. Tem que quando tu vai quando tu vai calcular esses impostos, por exemplo, assim, tu comprou lá de São Paulo e a tributação de lá, o percentual, a alíquota de lá é 18, tá? Tem um cálculo que existe a substituição tributária. Então, alguns produtos, tá? Eles vão ter. E a forma como chega depende muito de quem industrializou, para quem passou. Eu estou tentando usar, não termos técnicos, mas algo assim, um exemplo que você vai conseguir assimilar. Um exemplo, tu comprou uma garrafa de água lá de São Paulo e o imposto lá é 18%. E você vai pagar os 18%. Aí quando você chega aqui, quando tu vai comercializar aqui, tu vai pagar 12%. Tem um cálculo que é feito que se chama substituição tributária, que você deduz aquela diferença de imposto que tu pagou para outro estado. Não é para todos os produtos e não é para todas as situações, tá? Vai depender. Então, isso seria um estudo diferente que a gente teria que fazer. Mas existe essa substituição tributária, certo? E essa diferença de alíquota, e ela é bem complexa, tá? Não posso negar, esses cálculos são complexos. Temos ainda de imposto estadual o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Motores e Automotores, que é o imposto do carro. Quem possui carro, moto, ônibus, caminhão, qualquer tipo de veículo, você vai pagar o IPVA, que é uma vez ao ano, né? Ele inicia o pagamento em janeiro. Tu pode parcelar, quando chegar em janeiro, tu pode parcelar em 2 ou 3 vezes. Depende também da campanha do governo. Às vezes tem uma campanha diferente, com desconto, ou você vai pagar lá no mês conforme a tua placa. E eles utilizam o final da placa para saber que mês que vence o teu IPVA, certo? Então, é um imposto que tu vai pagar todo ano. E tem carros, tá? Que depois de determinado ano, quanto mais velho, tá? Tu acaba que é isento, não precisa. Dentro desse IPVA tem as multas, caso você teve multas, seguro obrigatório, né? O licenciamento, tem vários valores que compõem o teu IPVA. Temos o ITCMD, Imposto de Transmissão de Causa Mortes ou Doação, que é quando, tá? Tu tem um bem, tá? E você vai transmitir para os teus herdeiros, tá? Ou tu vai doar, ou, enfim, por herança, tem algumas situações ali. Então, esse também é um outro imposto, que também vai para o governo estadual. Municipal. Vamos falar dos impostos municipais. Vocês perceberam que os impostos federais são 8, os impostos estaduais são 3 e o imposto municipal é 3 também. Mas é bem menos, né? Por quê? Porque a máquina pública federal, ela é muito maior para se manter do que o estado e do que o município. Então, municipais. IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, tá? Então, se você possui uma casa, qualquer tipo de imóvel, seja apartamento, casa, terreno, um prédio comercial, um pavilhão, qualquer imóvel, você tem esse IPTU para pagar. E ele é calculado através de uma avaliação da própria prefeitura, dos agentes lá da prefeitura que avaliam quanto vale o teu imóvel, e a partir dessa avaliação é calculado o IPTU que tu vai pagar. E tem a seguinte, tava quase esquecendo aqui. O ITR é o Imposto Territorial Rural, tá? Ele engloba junto com nessa mesma linha. Então, para quem tem propriedade rural, na área rural, também paga esse ITR, certo? Mas é um pouco mais... sempre houve um incentivo maior para quem mora na área rural, então as tarifas, as taxas é um pouquinho
mais leves, né? Por exemplo, a luz, quando tu coloca uma luz na área rural, você sempre vai pagar menos do que na área urbana, sendo que tu seja produtor rural. Por exemplo, se tu vai comprar uma chácara e tu só tem a tua casa lá e não produz nada, não vende, você vai pagar a mesma taxa que uma área urbana. Mas se você tiver um talão de produtor rural, se tu produz alguma coisa e vende, você vai ter uma taxa a tarifa de luz ela é menor. Vamos ver aqui, então o ISS-QN que eu falei antes, ou ISS, como você quiser, que é o Imposto sobre Serviços. Ele tem uma lista enorme que está na apostila de vocês, tá? Sobre quais serviços você paga o ISS, tá? Pode acompanhar ali na tua apostila, mas é um imposto sobre serviço. E tem um detalhe, por exemplo, tu presta serviço e tu foi fazer uma obra lá em Vacaria, por exemplo, numa outra cidade, Farroupilha. Se tu destacou lá na nota a obra que foi em Farroupilha, tu vai recolher o imposto para Farroupilha. Se você faz na tua cidade, você vai pagar para tua cidade o imposto. E aí tem as regras, o percentual para cada atividade. Gente, assim, ó, é tão extenso que dentro da área de serviço, por exemplo, tem os anexos. Então, se tu presta serviço na área da construção civil, é um percentual que tu vai pagar de imposto e alguns impostos. Se tu trabalha na área de pintura, é o outro. Então, e eles chamam de anexo. Tem o anexo 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Eu vou preparar, assim, ó, eu quero preparar uma apostila, algo bem especial para vocês, bem específico, com bastante detalhes, ricos em detalhes, nessa questão, como eu falei no vídeo anterior, nessa questão dos impostos todos. Aqui é para a gente dar uma pincelada, para a gente entrar no básico, para vocês terem uma ideia de como funciona o recolhimento de impostos. Vamos ver aqui. Ó, conheço os serviços que entram na tributação do ISS-QN, que eu já coloquei, olha, a lista de serviços. Olha só, aqui eu coloquei, ó. Conheço também os serviços listados na Lei 116, onde o imposto não é incidido, tá? Também tem. O MEI não é obrigado. Gente, assim, ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Existem alguns tipos de empresas, tá? Que tu pode ter uma empresa limitada, que é com um ou mais sócios, tá? Tu pode ter uma empresa, um requerimento de empresário, que é IRELI. Então, por exemplo, um sócio só não vai ter uma empresa limitada. Tem que ter 2 ou mais sócios para poder ter essa limitada. EIRELI é um sócio só e nós temos o MEI, que é o microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele vai trazer as seguintes regras. Ele só pode faturar até 81 mil por ano, certo? Ele só pode contratar até um funcionário, tá? Então, ele não pode, se ele tiver 2 funcionários, não tem como contratar 2 funcionários com o MEI. Ele foi desenvolvido, esse MEI, que está lá num outro curso que eu desenvolvi para a Lefan também, sobre empreendedorismo, fala muito do MEI. Que ele foi desenvolvido, ele foi criado para formalizar aquela pessoa que é pipoqueiro, que é costureira, cabeleireira, esse tipo de situação. Só que acabou se expandindo um pouquinho mais além. Um eletricista, um azulejista, uma pessoa que põe azulejo, uma série de atividades que entraram que foram liberadas para trabalhar no MEI. Mas lembrando que tem regras, por exemplo, uma Marco Polo da vida não consegue contratar um MEI por conta dessa situação fiscal. Por quê? Uma nota fiscal do MEI, ele não se encaixa em determinados benefícios que o fiscal de uma empresa grande assim consegue deduzir. Tem uma série de regras, tá? Que ele não consegue. Então, dificilmente tu vai conseguir entrar, por exemplo, para fazer um serviço na Marco Polo ou numa empresa grande assim, tendo o MEI, certo? E o MEI não é obrigado a tirar nota fiscal, mas ele só pode tirar se ele for, por exemplo, se ele for trabalhar num prédio, fazer uma obra, alguma coisa, por exemplo, um azulejista.
ele não... E ele vai ter que dar nota, porque quem trabalha com obra, ou até uma pessoa física que quer uma garantia do serviço do profissional, ele vai querer nota fiscal. Então, não pode passar dos 81 mil. Outro detalhe, o MEI, ele faz uma declaração todo ano em maio. Então, do dia 1º ao dia 31 de maio, ele tem esse prazo para fazer a declaração e declarar quanto que ele faturou no ano anterior. Por exemplo, em maio desse ano, a pessoa que é MEI, ela vai ter que declarar o que ela tirou de nota entre o dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020, certo? Então, tem esse período que se chama anual, né? Para fazer a declaração em maio deste ano, do ano seguinte. Aqui fala um pouquinho do autônomo, né? Que tem as notas fiscais avulsas, tanto para serviço quanto para produto. Inclusive o MEI, tá? O MEI é liberado para ele nota fiscal apenas de serviço. Quando ele trabalha com vendas, o MEI, ele precisa tirar uma nota fiscal avulsa, daí tem que contratar um contador para ele tirar, porque tem uma série de detalhes, como NCM, não é fácil de tirar uma nota fiscal de produto, tão fácil quanto a de serviço. A de serviço é super fácil, mas a de produto, ela é um pouquinho mais complicada. Então, as empresas optantes pelo Simples também pagam ISS-QN, no caso de serviço, né? Que é recolhido junto dos demais tributos da DAS, que eu comentei com vocês no início do vídeo, tá? Nesse caso, tem uma alíquota fixa, tá? Para todos os impostos. Vamos ver mais aqui, o que nós temos mais. Temos o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Benefícios Imóveis. Gente, tudo isso que eu estava falando era de impostos municipais. Vamos repetir. IPTU, ITR, tá? IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano, ITR, que é o Imposto Territorial Rural, o ISS-QN, que é sobre o Imposto sobre Serviços, e o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ou seja, toda vez que tu compra ou vende um imóvel, tu também vai ter que pagar um percentual ali para poder fazer essa transação, para poder regularizar. Quando tu vai regularizar a escritura, tu precisa pagar esse imposto. E não é pouco, é bastante. E é isso aí. De imposto, tá? Estadual e municipal, é isso aí. Vamos recapitular, então. O ICMS estadual, né? ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Produtos e Serviços, né? Deixa eu subir aqui. Tá. ICMS, o IPVA, o ITCMD, que é sobre doações ou herança, né? E aí os municipais, o IPTU, ITR, ISS-QN e o ITBI, certo? Também, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar. A gente vai sanando, depois vai ter as atividades também. E agora, no próximo vídeo, vai um pouquinho mais complexo, que é sobre a nota fiscal. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção. É uma pena que a gente não possa ter uma aula presencial. Por quê? E até depois, se acabarem liberando, tem que ver com as gurias, se a gente consegue fazer uma aula, ou até, de repente, programar, tá? Durante mesmo não dando, de repente, a gente forma grupos pequenos para a gente aprender a tirar nota fiscal, de serviço pelo menos, tá? Eu quero ensinar para vocês, porque até porque se vocês de repente queiram abrir o seu próprio negócio, hoje vocês são adolescentes, vocês são jovens, mas e por que não daqui a pouco ou a mãe ou o pai, entende? Às vezes não tem necessidade de vocês, numa situação assim, pagar uma pessoa especializada, porque ela é muito fácil de tirar a nota fiscal, é muito fácil de fazer essas declarações, e tudo isso eu posso ensinar para vocês passo a passo, mostrar. Inclusive, o meu marido tem uma empresa de prestação de serviço, então a gente consegue abrir a nota fiscal, preencher a nota fiscal, explicar os impostos melhores, tá? Então, vamos combinar ali uma aula prática presencial para a gente conseguir fazer isso
porque é bem interessante, bem legal, tá bom?